Boa noite, amigo do Centro Espírita Ibirajara. Mais essa noite estamos reunidos para o prosseguimento do estudo do Livro dos Espíritos, esse estudo sequencial que pegamos todas as questões, né? E hoje nós vamos falar sobre o egoísmo, que são as questões 913 a 917, que estão no capítulo 12, que é o capítulo das leis morais, né? Que é o terceiro, a parte 3 do Livro dos Espíritos, e esse capítulo 12 é da perfeição moral. Então eu vou voltar para a questão 585 para a gente fazer um encadeamento depois da 913, para entender como os espíritos já começam se referindo a ela. Na 785, que Kardec pergunta? Qual o maior obstáculo ao progresso? E os espíritos respondem: o orgulho e o egoísmo. E eles falam: refiro-me ao progresso moral. Quer dizer, o maior obstáculo para o nosso progresso moral é o orgulho e o egoísmo. Porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas. Então, né, o que ele diz, né, que é a impressão, né, que a nossa evolução intelectual estimula, né, o egoísmo e o orgulho, mas isso ele coloca à primeira vista, né? Então, porque traz esse gosto, né? Que a seu turno incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Mas isso também provoca essa pesquisa para a gente ter a nossa evolução moral, né? E a gente vai ver mais à frente como os espíritos respondem a isso. Então hoje nós vamos para a pergunta então 913. E aí volta a pergunta, né? Kardec a gente já viu várias vezes, né? Às vezes ele faz uma pergunta umas questões anteriores e depois volta essa questão de uma forma diferente, realizando de outra forma. E aqui ele pergunta, dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? E aqui radical tem um sentido, que está na raiz, né? Está lá debaixo da terra, lá escondido, né? É inerente e inseparável. Olha a dificuldade, é inerente. Então, qual vício, né, por muitas vezes é inseparável? Não, a gente vai ver que não, né, que a gente consegue estipar essa raiz, né, mas é inerente, está sempre, está junto da gente, a gente carrega isso. E os espíritos respondem: já tenho dito, né, temos-lhe dito muitas vezes, o egoísmo. Então eles já responderam lá atrás, falaram outras vezes, e aqui eles reforçam. Kardec pergunta de outra forma e ele diz: o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Então, o egoísmo é a raiz de todos os outros vícios que carregamos. Então, ele fala: estudai todos os vícios e vereis que, no fundo de todos, há egoísmo. Então, o egoísmo é a base de tudo, né? Por mais que lhes deis combate, não chegarei a extirpá-lo, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Então não adianta a gente ficar combatendo, né? Adianta, mas assim, não vai adiantar a gente combater a vaidade, o orgulho, sem irmos lá na causa, um mal de raiz que é o egoísmo. A gente vai melhorar, mas o que vai acontecer? A gente vai cortar essa plantação, ceifar, mas a raiz está lá. O que vai acontecer? Vai crescer de novo, né? Então, o trabalho é a gente ir lá no fundo, procurar a causa e aí exterminar nela. Então, a raiz disso, desses outros sentimentos todos é o egoísmo. Então, enquanto a gente não tiver destruído a causa, a gente vai estar trabalhando nas consequências, mas não vai resolver totalmente. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí que está a verdadeira chaga da sociedade. Então ele vai reafirmar de novo: aí está a verdadeira chaga da sociedade.
Quem quiser, desde esta vida, ir se aproximando da perfeição moral, ir se aproximando. Então já nos é permitido evoluir um pouco, né? Nesse longo caminho, nós caminharmos um pouquinho mais. Deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo. E como é difícil, né? Porque se ele está lá embaixo, lá na raiz, esse é um grande trabalho, né? Visto que o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. O egoísmo neutraliza todas as qualidades, né? A gente, se tiver, né, envolto no egoísmo, é difícil a gente ter uma justiça real, né? Porque a gente sempre vai pender essa justiça por um lado de interesse nosso, movido pelo quê? Pelo nosso desejo, pelo nosso egoísmo, né? O amor é a mesma coisa, nós vamos direcionar, não vamos amar o outro porque estamos envolvidos nesse egoísmo. Vamos amar a quem nos é interessante, né? O outro não, mas é egoísmo, porque todos somos filhos de Deus, né? E Deus ama a todos igualmente, né? Mas nós ainda não conseguimos. Nós selecionamos movido por isso, pelo meu, o eu, né? O eu e o meu. E a caridade, que também não vai poder ser exercida de forma plena, porque sempre vai estar direcionada por uma outra atividade, não que seja ruim a caridade, mas não é plena, né? Porque muitas vezes ela é direcionada por nossos interesses pessoais, que por muitas vezes a gente não detecta, mas são influenciados pelo egoísmo que ainda carregamos, né? Então o egoísmo neutraliza todas as outras qualidades. Então Kardec segue para 914. Fundando-se o egoísmo no sentimento de interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do corpo humano. Chegar-se-á a consegui-lo? Então Kardec já vê isso, a dificuldade, né? Ele até põe, será que nós vamos conseguir? Porque está tão ligado a gente, está tão enraizado, né? É inerente da gente, né? Como é difícil isso. Mas nós vamos conseguir? A gente sabe que vai, né? E a resposta é essa. À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, né, dos sentimentos morais, né, da realização do bem, da vontade contínua de eliminar esses vícios, né, menos valor nós daremos às coisas materiais. Depois é necessário que se reforme as instituições humanas que entretêm e excitam esse egoísmo, né? E isso depende de quê? Da educação, né? Então a gente vai vendo que as próprias instituições que nós criamos e vivemos estimulam, né? Excitam o egoísmo, né? E entretém a gente nisso, né? A gente perde tempo, vai se ficando preso nessa teia, né? Que a gente faz, porque desde lá dos primórdios a gente é estimulado a isso, né? A defender o que é meu, né? Não dividir, né? Até quando a gente vai para os primórdios, né? Não vou dividir a coisa mais básica, a comida, porque essa comida vai faltar para mim amanhã. Se o outro morrer de fome, é problema dele. Ele também não dividiria a caça que ele teve comigo, ou não dividiria, vamos dizer, para aquele coletivo, para aquele agrupamento, dividiria com outro agrupamento, que é de interesse pessoal dele, né? Então a gente vai vendo que a gente já vai trazendo isso lá desde os primórdios, né? E a própria organização social estimula isso, né? Da gente viver naquele coletivo e não abrir mão de forma alguma de algumas coisas, né? E isso a gente vai progressivamente também a gente vai se liberando, né? Porque a gente vê, Kardec pergunta, será que vamos conseguir? Vamos conseguir. Vai ser fácil? Vai ter muito percalço, né? Mas nós vamos conseguir. Mas isso, além de nos mudarmos, nós temos que cooperar para modificar, né, a todos os ensinamentos. E isso depende da educação
que nós vamos tendo a educação moral, né? Assim, de abrir mão, tem uma história de Chico, que muitas pessoas já conhecem, né? E tem duas formas de contar, a gente vê, né? Que são causos de Minas, que ele foi numa venda comprar tomate, né? E ele pegava um tomate bom e um tomate ruim, um tomate bom e um tomate ruim. E aí uma pessoa que estava próxima a ele foi falar com ele: mas Chico, você está pegando, tá vendo que você está pegando um tomate bom e um tomate ruim? E aí Chico responde, né? Porque ele já era desprendido já dessa materialidade toda que a gente tinha. Por que, que ele estava fazendo aquilo? Então tem duas vertentes. Uma, ele diz que ele estava fazendo aquilo para não prejudicar o dono do estabelecimento. Porque se ele só pegasse os bons, ia ficar só os ruins, ele não conseguiria vender e ia ter prejuízo. Então ele estava abrindo a mão do interesse dele pessoal para o dono da venda, né? E a outra que eu acho mais interessante é isso. Ele dizia: se eu só pegar os tomates bons, quem vier depois comprar os tomates só vai ter tomate ruim. Então ele estava mostrando já o desprendimento que ele trazia, pensando no próximo, né? Quando muitas vezes o próximo nem ia se ligar disso, ia lá pegar o boi, ia só escolher os bons, inclusive, né? Mas ele ia escolhendo um ou outro para poder equilibrar, né? Abrindo mão do interesse pessoal dele. É um exemplo, uma história que contam, mas que traz isso, né? A dificuldade que a gente tem de abrir mão do que a gente acha, né? E o que a sociedade estimula é isso, né? Bom, ele é um bobo, né? Vai pegar um tomate ruim pensando no outro? Não, vou pegar o bom, porque o outro também só ia pegar os bons. E a gente vai ver que os espíritos vão respondendo isso também. Vamos para 915. Por ser inerente à espécie humana o egoísmo, não constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra, né? O Kardec pergunta, na Terra, né? Porque a espécie humana, né? A gente sabe que não estão todos na Terra. Nós temos 7 milhões de pessoas na Terra, mas a gente sabe que temos muito mais espíritos que são da espécie humana, que estão encarnados em outros planetas, né? Em outros orbes, né? Então, o que Kardec, os espíritos respondem a Kardec? É exato que no egoísmo tendes o vosso maior mal. Então, ele vem reforçando sempre isso, os espíritos. Porém, ele se prende, o egoísmo, à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra e não à humanidade mesmo. É isso, porque tem espíritos que já se desprenderam desse sentimento, já se afastaram dele, estão em outros orbes. É lembrar que a Terra, né, nós estamos na segunda, né, degrau, né? Nós estamos muito mais perto do início do que do fim. Então nós somos ainda muito, como veremos à frente, muito influenciados pela materialidade. Nós estamos ainda muito ligados à matéria. Mas à medida que nós progredirmos, essa ligação à matéria vai diminuindo, a gente vai largando esses vícios, vai entendendo, né? Vai depurando, né? É o que ele fala. Ora, depurando-se por encarnações sucessivas, né? A gente não vai se depurar imediatamente, são encarnações sucessivas. Os espíritos se despojam do egoísmo como de suas outras impurezas, né? E aqui eu tenho uma figura, eu acho que eu posso até já ter repetido em algum momento, do diamante. Um diamante é uma pedra bruta, grosseira e que vai sendo lapidado face a face, até eliminar todas as impurezas e ser aquela pedra que a gente acha tão bonita. E é isso, né? A gente vai se despojando, a cada encarnação é como se lapidasse uma das nossas facetas, até que a lapidação seja completa. Então nós vamos nos depurando progressivamente, deixando essas impurezas para trás, né? Então, e aí ele pergunta, os espíritos respondem perguntando até a Kardec: não existirá na Terra nenhum homem isento de egoísmo e praticante de caridade? Será que não tem? A gente já sabe que tem, né? A gente sabe que tem muitos espíritos missionários que vêm para nos auxiliar, né? Que estão trabalhando continuamente, né?
a nossa, para o nosso benefício, né? Então, pergunta, a gente sabe que tem, né? Apenas não o conheceis, porque a virtude foge à viva claridade do dia. O que é? Eles estão passando desapercebido. Como eles já se depuraram do egoísmo e estão aqui trabalhando por nós, eles também já se depuraram do quê? Do orgulho e da vaidade. Então eles não precisam aparecer, não precisam se mostrar, eles fogem à claridade do dia, mas estão trabalhando continuamente. E desde que haja um, que a gente por vezes conhece, eu estava pensando um exemplo, vamos pegar um exemplo mais tardio, Francisco de Assis. Né? No livro do Miramês, Francisco de Assis, que é escrito pelo psicógrafo do espírito Miramês, o que ele fala? Quando Francisco de Assis voltaram 200 outros espíritos para exercer a tarefa da nossa melhoria. Era ele e mais outros espíritos, né? E nós vimos Francisco de Assis. Mas nesse momento que ele veio, tinha outros 200 trabalhando com ele para a melhoria do nosso orbe. A maioria passou como? Desapercebido, fugiram da claridade, mas estavam trabalhando. Então a gente sabe que veio um, que nós vimos, que é o que nos exemplificou de forma mais clara, mas tinham outros trabalhando com ele. Então, havendo 10, por que não haverá 1000? E assim por diante. Então, havendo 200, que é descrito no livro, por que em outros locais não tiveram mais 200? Só que a espiritualidade não trouxe. Trouxe aquele exemplo, né? Porque a gente pensa muito pouco 200. Então, provavelmente, naquela ocasião, vieram muito outros espíritos, né, missionários, nos ajudar a evoluir. O que apareceu, o que foi permitido aparecer por necessidade, exatamente para mostrar esse um, foi Francisco de Assis. Mas esse trabalho é incessante por vários missionários e que continuam estando presentes, talvez hoje em maior quantidade, porque na pergunta 784 pergunta isso, né? Traz isso, né? Que a gente vê tanto mal no momento, né? Será que não? Não, a gente tem hoje muito mais bem que já tínhamos antes, né? A gente vê os espíritos que estão reencarnando já deixaram outras impurezas. Somos embrutecidos, ainda somos, mas somos menos embrutecidos que antes. Porém, o que acontece? O mal sempre aparece mais, né? Mas não quer dizer que ele esteja superando o bem. É só uma aparência, porque cada vez o bem está aumentando e vai prevalecer. Pergunta 916. Longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização. Né? Então a gente já viu que existe um estímulo, né? A tarefa intelectual, né? O conhecimento intelectual acaba exacerbando isso que a gente já viu mais atrás. Né? Cresce com a civilização, que até parece o excita e mantém. E é verdade, né? O intelecto vai fazendo, trazendo, aflorando esse egoísmo e mantendo ele vivo, né? E aí Kardec pergunta, como poderá a causa destruir o efeito? E os espíritos respondem, quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Então, mais a gente vê, né? Muitas coisas que a gente não via, hoje a gente está vendo, né? Volta e meia a gente comenta como aumentou o número de feminicídios, né? Quer dizer, isso está chamando a atenção. Eles não existiam? Existiam. Estão ocorrendo com mais intensidade? Talvez, mas com certeza eles estão sendo mais vistos, né? E aí, por eles serem mais vistos, né, ele vai levar ao quê? A que tenhamos uma reação não de mal, né, mas de contenção, de educação para evitar que isso ocorra, né? Então era preciso que o egoísmo produzisse muito mal para que compreensível se fizesse a necessidade de expulsá-lo. Até porque, né, o exemplo que eu dei do feminicídio é extremamente ligado ao egoísmo, né? Essa pessoa é minha,
né? Ela não pode fazer isso, é egoísmo, né? É egoísmo e que a pessoa diz que é amor, mas é egoísmo, é a posse. Ela não permite que o outro cresça, né? Ela quer ali do lado. Então, cresceu isso por isso, né? Então a gente precisa lidar com isso para poder propor soluções. O homem, quando se houverem despojados do egoísmo que os domina, viverão como irmãos. Vai acabar isso, né? E a gente vê isso também das guerras, né? Que vem todo o tempo por posse de terra, às vezes um pedaço pequeno de terra, né? Aquilo que é por motivos econômicos vai ser invadido, vai ser tomado, vai ser aniquilada aquela população, né? E a gente vai vendo, isso é o egoísmo, né? Às vezes, e um egoísmo que às vezes aquilo nem vai acrescentar muito, mas é o meu, eu quero isso, é o orgulho que leva aquilo a tomar do outro, né? Os homens, quando se houverem despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo da solidariedade. É isso, vai crescer. Eu não vou querer tomar do outro, eu vou querer crescer junto do outro, né? Um apoiando o outro. Então, os espíritos continuam. Então, o forte será o amparo e não o opressor. Quer dizer, o forte vai auxiliar o progresso e não oprimir e eliminar, muitas vezes, o mais fraco. E não mais serão vistos homens a quem falte o indispensável, né? O que a gente vê, né? Muita abastança de um lado e muita carência de outro, né? Às vezes é esse equilíbrio que ainda mas que cada vez está mais chamando a atenção e levando a um trabalho incessante de tantas pessoas, né, do suporte a esse fraco. A gente já vê isso continuamente na nossa sociedade, né? Muitos grupos, muitas pessoas trabalhando para o amparo ao mais fraco, né? E isso pode dizer, é pouco. Não, não é pouco, mas é sólido. Cada vez isso vai aumentar mais, né? Cada vez as pessoas estão se dispondo e é assim mesmo, foi o que ele falou, vai demorar muito tempo, mas é um trabalho necessário. E aí fala, porque o homem é quem falta indispensável, porque todos praticarão a lei de justiça. Então a lei de justiça realmente vai trazer esse equilíbrio, né? Mas é progressivo, mas é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho contínuo e sólido, né? Não pensemos que não é sólido, é um trabalho sólido. Esse, o reinado do bem, que os espíritos estão incumbidos de preparar. Então, esses irmãos estão vindo aqui nos ajudar. E aí a 784 é isso que ele fala, né? Comenta, né, que o mal parece que é maior, mas que a gente sabe que o bem está cada vez maior. Bom, e aí qual o meio de destruir o egoísmo? É uma pergunta, deixa eu pegar aqui, Livro dos Espíritos, pergunta 917. A 917 é uma resposta longa e é dada pelo espírito de Fenelon. Eu vou pegar só alguns segmentos da resposta, tá? E aí, mas recomendo que todos leiam, né? Uma resposta bastante longa. Então, Fenelon diz, ele começa, de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se porque deriva da influência da matéria. Então a gente já viu aquilo antes. Como a gente ainda está nos primórdios evolutivos, estamos muito ligados à matéria. Então isso também traz uma grande dificuldade de desenraizar esse egoísmo. O egoísmo influencia que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pode libertar-se e para cujo entretenimento tudo concorre. Aqui, a gente já viu, a nossa sociedade concorre para estimular, né, o nosso egoísmo, as leis, né, as organizações sociais e a educação, né? Aquela frase clássica, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Então,
Se tem, vou segurar. Aquilo que eu falei, a caça, né? Eu não quero saber se a outra grupo social vai morrer de fome. Eu vou separar só para o meu grupo. Mesmo que aquela carne vai sobrar e por ausência de manutenção vai apodrecer, eu também não vou poder usar. Mas eu não vou dar ao outro grupo. Muitas vezes até, porque se eu for doar carne, né, alimento, no sentido de alimentar esse outro grupo, ele pode se fortalecer e vir aqui me dominar. Então você vê como a gente ainda está próximo do início, né? Mas aí o que ele diz? O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro, real e não desfigurado por ficções alegóricas. Então, aqui, Fenelon já traz a importância da doutrina espírita, que vai nos esclarecendo sobre as verdades, né? Sobre o que vai acontecer à frente, né? Sobre o que viveremos no plano, ou já vivemos no plano espiritual, voltaremos a viver, longe dessas ficções, né? Vamos para o céu, vamos para o inferno, até pouco tempo agora não tem mais, vamos para o purgatório, tudo é ficção, né? Nós temos uma vida de espíritos contínuos, de aprendizado e de progresso contínuo. E isso a doutrina espírita nos faculta, esse entendimento, né? E o conhecimento da necessidade do afastamento da vida material para o cultivo da vida espiritual. E muitas vezes, o que Fenelon traz? Por que isso está tão forte em nós? É bastante interessante, né? Ele fala, o choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros, então como os outros são egoístas, é o que muitas vezes o faz egoísta. Então se o outro não abre mão, por que eu vou abrir mão? Né? Aquilo que eu falei, isso é meu, não vou deixar para o outro, né? Por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva. Então eu vou defender, me defender, defender meu grupo. Eu não vou dividir, não vou fortalecer, porque ele é egoísta, né? Então, notando que os outros pensam só em si próprio, e não em mim, o outro grupo só está pensando nele, não pensa em mim, né? Ei-lo levado a ocupar consigo. Eu também vou pensar só em mim, mais do que os outros, né? Então a gente vê que isso é um ciclo que vai se repetindo continuamente, né? Olha o cuidado que a gente tem que ter nesse ciclo, né? Então é o que enviamos, refletimos e o que recebemos desse reflexo, que é um pensamento de Emmanuel no livro Pensamento e Vida, que a gente está sempre emitindo e recebendo vibrações, né? A gente recebe essa vibração de egoísmo, a gente não consegue trabalhar ela, reflete com o egoísmo também. E isso vai, se a gente reflete, volta cada vez mais forte, né? Os vetores vão se somando, ficam cada vez mais fortes e isso cada vez vai se fortalecendo. Quando ao contrário, né? Quando a gente recebesse uma informação dessa, a gente tinha que depurar e mostrar, olha, não é isso, por gestos, por atos principalmente, não por palavras, né? Para poder ir diminuindo, né? Só vai ir diluindo esse sentimento em nós e nos outros. E aí ele segue, né? Em face do atual extravasamento do egoísmo, que é essa intensidade que a gente está vendo, grande virtude é necessária, né? Precisa muita virtude para você se afastar disso, né? Para que a gente renunciar à nossa personalidade, né? Renunciar ao nosso ego e principalmente o nosso ego doente, ao nosso egoísmo em proveito do outro. E por quê? Porque de ordinário absolutamente não lhe agradecem. Quer dizer, então às vezes a gente, por aquela parte da justiça, né, a gente não faz, a gente espera o agradecimento, mas não devemos esperar, né? A gente tem que trabalhar, é uma grande virtude a gente trabalhar essa da aceitação, né? E não esperar que o outro nos agradeçam, né? Principalmente para os que possuem essa virtude, é que o reino dos céus se acha aberto. Então quem é? Pobres
em espíritos. Porque os pobres em espíritos são os humildes, não humilde no sentido da submissão, mas do entendimento. É o primeiro degrau, né? É o primeiro ensinamento do Sermão do Monte. O reino dos céus serão dos pobres em espírito, dos humildes, né? Sem você trabalhar essa humildade, se desprender do egoísmo, nós não conseguimos nem dar o segundo passo, né? Que é seguir para os outros ensinamentos, né? Do Sermão do Monte, para as outras virtudes que nos são transmitidas. Então, esse texto é de Fenelon, né? Que traz essa resposta. Kardec também vem abaixo fazendo um comentário, também um comentário longo, e ele fala: o egoísmo, verme roedor, continua a ser a chaga social. É um mal real que se alastra por todo o mundo e do qual cada homem é mais ou menos vítima. Cumpre combatê-lo como se combatesse uma enfermidade epidêmica. Então aqui Kardec já traz uma visão, né, de uma doença epidêmica, né? E a gente sabe que para vencer as doenças a gente precisa vencer, ir lá na causa, entender, porque se a gente não chegar na causa, a gente vai ficar sempre indo ao efeito e não eliminando, né? Então, se a gente tem uma doença viral, e a gente passou por uma enfermaria viral, a gente tem que combater o quê? A causa. Né? Se a gente continuar combatendo os sintomas, então a gente adquire o vírus, a gente vai combater o quê? A febre, a dor no corpo, a tosse, mas a gente não está combatendo o vírus. Né? Então, se a gente não combater o vírus, a gente pode diminuir o sintoma, mas esse vírus vai continuar se disseminando, se fortalecendo. Então a gente tem que voltar para a causa da enfermidade para eliminar ela. Né? Então Kardec vê muito bem. Quando a gente tem uma epidemia, a gente tem que ir lá tratar a epidemia, combater a causa dessa epidemia. É evidente que a gente combate o que está em volta, mas tem que combater a causa. É fácil a cura? A gente sabe que não, a gente vê, né, até o exemplo de muitas doenças, né? Poderá ser longa a cura, porque numerosas são as causas. Então temos vários males, né? E são causas diferentes. Então a gente tem que ir trabalhando aquilo que fala, depurando cada face a cada encarnação. Mas não é impossível. Foi o que eu falei no início, é inerente, acompanha, mas não é impossível da gente eliminar, né? Ir lá tratar essa raiz. Mas para curar, ele fala, contudo, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz. Isto é, pela educação, né, e pela educação moral, não por essa educação de fazer homens instruídos, que a gente viu já na pergunta 785, que isso vai acontecer naturalmente. Né? A evolução do conhecimento intelectual é sempre progressiva, mas precisamos tratar o quê? Da educação moral, né? Pela educação pela que tem de fazer homens de bem. Então, essa educação que é necessário, né? Equilibrar a asa moral para podermos prosseguir. A educação conveniente entendida constitui a chave do progresso moral. Então é isso que temos que trabalhar, nosso progresso moral. Então, Kardec continua. Quando se conhece a arte de manejar os caracteres, nossas características, né, as nossas índoles, o que leva nós a nos comportarmos de tal ou qual forma, como se conhece a maneira de manejar as inteligências, que a gente já conhece mais, mas manejar esses caracteres, né, esse nosso compromisso, é mais difícil, né? Conseguirá corrigi-los. Do mesmo modo que apruma a planta, né? Que põe lá, né, aquele apoio, suporte para a planta crescer reta, né? Somos jardineiros daquela planta, né? Mas a gente tem também cuidar do nosso cultivo interno. Mas lembrar que o jardineiro maior está sempre cuidando da gente, está sempre aprumando, nos aprumando para crescermos de forma retas, né? Porque nós somos plantas novas, nós somos espíritos ainda na fase infantil, que precisamos desse apoio, do apoio para corrigirmos nossas rotas.
determinadas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. O homem deseja ser feliz e natural é o sentimento que dá origem a esse desejo. Então, gente, é natural a gente desejar progredir para um mundo de felicidade, né? Então, por isso, né, trabalha incessantemente para melhorar a posição na Terra, né? Então, o homem melhora a posição na Terra, mas nós também temos que trabalhar para melhorar a posição da Terra, né? Que pesquisa as causas de seus males para remediar. É isso. Então, e nós nos melhorando individualmente, é evidente que a gente vai melhorando a coletividade. Muitos mais passarão a se beneficiar. Quando compreender bem que no egoísmo reside uma dessas causas, a causa dos males, né, que gera tudo, que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, olha o número de coisas que derivam do egoísmo, né? E que cada momento magoam, quer dizer, o egoísmo nos traz tudo isso, e tudo isso nos traz sofrimento, nos magoa. Aqui perturba todas as relações sociais, quer dizer, o egoísmo, né, impede de nós progredirmos socialmente, de respeitar o outro, né, de ter boas relações, provoca o que? As nossas dissensões, as nossas brigas, né, aniquila a confiança, né, no egoísmo, né, ele quer pegar o que é meu, então já tô, né, ele não é isso que ele é, né, obriga a se manter constantemente na defensiva contra o seu vizinho, é isso, ele quer o que é meu, ele vai me tomar isso, né? Faz o que? De amigo, do amigo faz inimigo, porque ele não é meu amigo de verdade, ele só está simulando para poder se aproveitar, né? E aí a gente vai compreender também que esse vício é incompatível com a felicidade. O egoísmo é incompatível com a felicidade. E podemos mesmo acrescentar com sua própria segurança, né? Vai sempre deixar a gente segura, né? E quanto mais haja sofrido por efeito desse vício, mais se sentirá a necessidade de combatê-lo, como se combate as pestes, os animais nocivos e todos os outros flagelos. Seu próprio interesse a isso induzirá. Então, a gente, pela necessidade que a gente tem de corretamente procurar a felicidade, né, a gente vai vendo que isso nos prejudica e a gente vai ter interesse de progredir, então a gente vai procurar essa correção, né? Na parte que ele fala, né, que a gente vê muito o crescimento, né, do egoísmo, do mal, é aquilo que fala, é necessário, e aí eu pensei na parábola, né, do joio e do trigo, né? Precisa o joio crescer, para ser diferenciado, né? Para na hora da colheita você ver o trigo é bom, o joio é ruim, né? O joio vai ser queimado, né? Se fosse lá no início, a gente ia cortar o que era bom e o que era ruim, porque era muito semelhante. Então há uma necessidade disso aparecer de uma forma mais intensa. E ele nos traz só o final para a pergunta 784, né? Bastante grande a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos no ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? É aquela pergunta, né? A gente está vendo mal e os espíritos vão dizer: se engana, tem muito mais coisa boa do que coisa ruim. Observa bem o conjunto e verá que o homem se adianta. Nós estamos hoje melhor que estávamos há 100 anos atrás, pois que melhor compreende o que é mal. A gente já consegue identificar o joio e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue a um excesso, né? O joio crescer o máximo que tem para tornar compreensiva a necessidade do bem, da separação e das reformas. E Kardec conclui: o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiserem assegurar a sua felicidade nesse mundo, tanto quanto no futuro. Então, amigos, hoje progredimos mais um pouquinho. Semana que vem o estudo prosseguirá nas outras questões, né? E então desejar uma boa noite para todos, né? Que todos
recomendando que todos leiam o Livro dos Espíritos, que tem outros entendimentos que em 30, hoje eu até me estendi um pouquinho, já está quase 40 minutos, trazer para os comentários. Então, boa noite, até a próxima chance de estar com vocês.